Não importa onde você viva, algum nível de crime será inevitável. Embora crimes sejam raros em locais como a Antártica, o continente definitivamente não escapa dessa regra. Neste ambiente isolado e gelado, o dinheiro tem pouca utilidade, o que torna furtos e roubos extremamente incomuns. No entanto, o isolamento em um lugar tão distante é conhecido por gerar graves efeitos psicológicos negativos, muitas vezes levando pessoas a cometer atos que normalmente não fariam. De acordo com o psicólogo Peter Saudfeld, da Universidade de British Columbia, viver em uma estação de pesquisa na Antártica pode ser incrivelmente estressante. Se você está preso com alguém que não suporta, paciência, você está confinado com essa pessoa. Se sente saudade de alguém que está longe, também não há o que fazer, você permanece sem essa pessoa. Algumas pessoas prosperam ao desenvolver um senso de solidariedade e cooperação não ímpar, enquanto outras podem cair em depressão e mudar de comportamento. Conforme um artigo da Canadian Geographic, as estações antárticas podem ser ambientes monótonos. Elas são construídas com foco na redução de custos de construção, sem considerar o entretenimento ou conforto dos moradores. O clima extremo muitas vezes impede ou torna perigosa a simples saída para uma mudança de cenário. Um exemplo notável de 1959 envolve uma briga que ocorreu no centro de pesquisa Vostok entre dois homens por causa de um jogo de xadrez. Isso resultou em um ataque com uma picareta de gelo. Como frequentemente acontece nesses episódios na Antártica, os detalhes são nebulosos. Algumas fontes afirmam que o ataque foi letal, enquanto outras dizem que não. Após uma investigação da KGB, o xadrez foi proibido em todas as estações russas do continente. Parece que este ambiente remoto realmente testa a moralidade das pessoas. Um artigo do Spokesman cita Finn Horn, um imigrante norueguês e líder de uma expedição americana privada à ilha Stonington, que escapou por pouco de ser morto nos anos 1940. Segundo o médico do grupo, Dr. Don McLean, frustrado com o autoritarismo de Horn, quase o empurrou de um penhasco enquanto eles inspecionavam ninhos de pássaros em uma ilha próxima. Ele foi citado dizendo: "Nunca estive tão perto de matar alguém em toda a minha vida." De maneira semelhante, nos anos 1950, um residente da base Mawson, da Austrália, na Antártica, tornou-se tão descontrolado e agressivo que precisou passar o inverno trancado dentro do depósito da estação. Com pouco para ocupar a mente, problemas como o alcoolismo são comuns no continente, levando ocasionalmente à violência em situações que normalmente seriam evitadas por pessoas sóbrias. Em uma auditoria de 2015 sobre saúde e segurança do Programa do Ártico, estimou-se que 60 a 75% de todas as ações disciplinares nas estações estavam relacionadas ao uso indevido de álcool. Funcionários da NSF admitiram que o abuso de substâncias no continente havia causado brigas, exposição indecente e que muitos funcionários chegavam ao trabalho sob influência de álcool. Porém, isso não se restringe apenas às estações de pesquisa americanas. Em 2009, surgiu um vídeo online da estação Sejong, da Coreia do Sul, mostrando um funcionário embriagado atacando um chefe, até que um colega interveio para acabar com a briga. Esse trabalhador foi, evidentemente, demitido, mas talvez o incidente mais famoso de fúria alcoolizada em uma estação do Ártico tenha ocorrido em 2018. Naquele ano, um engenheiro elétrico de 54 anos, chamado Sergei Savitsky, esfaqueou um soldador de 52 anos, Oleg Belagusov, após um colapso emocional. A causa do ataque? Supostamente, Oleg havia estragado os finais dos livros que Sergei pegava emprestado da biblioteca da estação. Como resultado, Oleg foi enviado a um hospital no Chile, onde se recuperou do ferimento. Surpreendentemente, Oleg perdoou seu agressor. No campo da neurociência, a relação entre isolamento e declínio cognitivo não é apenas teoria. O isolamento muitas vezes precede o declínio cognitivo em idosos solitários. E uma variedade de estudos demonstrou mudanças fisiológicas na estrutura cerebral. Em um estudo que acompanhou uma equipe de 9 pessoas em uma estação na Antártica, descobriu-se que, em 14 meses, houve uma perda média de 7,2% no volume do hipocampo de cada integrante da equipe. O hipocampo está relacionado à memória espacial, ao aprendizado e à memória de longo prazo em geral.
Pessoas que sofrem danos ou atrofia nessa região frequentemente apresentam disfunções de humor, dificuldades em armazenar memórias, podem se perder em locais familiares e também têm problemas na tomada de decisões importantes. Geralmente, espera-se observar mudanças tão drásticas apenas em indivíduos com Alzheimer ou TEPT, o que torna esses resultados especialmente surpreendentes, destacando a força mental necessária para suportar as missões na Antártica. Para alguns, as circunstâncias simplesmente são insuportáveis. A estação original, Almirante Brown, localizada na Península Antártica, foi incendiada em 1984 pelo médico da estação após ele receber ordens de permanecer durante o inverno. Embora os detalhes sejam escassos, este protesto aparentemente não foi bem planejado e pareceu colocar todo o grupo em risco. Se não fosse pelo navio apropriadamente chamado Hero e sua tripulação, que resgataram o grupo, esse ato de rebelião provavelmente teria sido fatal para todos. Quando se trata de punir crimes na Antártica, em geral, é responsabilidade do país de origem do infrator conduzir as investigações. Isso foi estabelecido pelo Tratado da Antártica, assinado em 1959. No entanto, na prática, raramente a polícia é envolvida ou grandes investigações são feitas. Em um caso raro de 1996, uma briga ocorreu na estação McMurdo. Dois indivíduos se envolveram em um incidente que resultou em um trabalhador atacando o outro com um martelo. Este evento marcou a primeira vez que o FBI precisou se envolver em um caso relacionado à Antártica. Apesar deste fato, como de costume, pouquíssimos detalhes sobre o caso foram divulgados, o que, se você ainda não percebeu, parece ser um tema recorrente. A situação se torna muito mais perturbadora quando consideramos o quão evidente é o problema de agressões sexuais no continente. Tanto que, em 2022, a NSF reconheceu abertamente o problema em um relatório de 274 páginas, citando questões de assédio sexual e perseguição como contínuas e persistentes. Em uma citação perturbadora, uma mulher revelou que, em seu primeiro dia na estação McMurdo, foi aconselhada a evitar um determinado prédio, a menos que quisesse ser atacada. O relatório também menciona outro caso em que uma mulher ficou tão inquieta que começou a carregar um martelo como parte de sua rotina diária. E, ao aprofundar a leitura, essa parece ser uma prática comum na estação McMurdo. Em uma pesquisa realizada entre os indivíduos do programa, 72% das mulheres concordaram que o problema é generalizado, enquanto quase 50% dos homens também confirmaram. Com essas estatísticas, seria de se esperar que alguns processos fossem abertos, mas de forma preocupante, parece que a maioria dessas situações é simplesmente ignorada. Joe Palca entrou em estúdio para nos contar mais sobre isso. Oi, Joe! O que há de revelador neste relatório? Bem, uma das coisas que mais chama a atenção é o quão disseminado esse problema parece ser. Eles citaram uma das pessoas entrevistadas dizendo: toda mulher que conheço lá passou por uma experiência de agressão ou assédio enquanto estava no gelo. No gelo é como eles chamam o trabalho lá. Esse é um sentimento que eles ouviram de muitas pessoas diferentes. O relatório também mencionou que várias pessoas não confiavam nas autoridades a quem deveriam reportar esses problemas, pois temiam represálias ou achavam que essas pessoas estavam mais interessadas em proteger as agências do que os funcionários. Há algo específico sobre trabalhar na Antártica que torna esse problema mais frequente? Eu já estive na Antártica e o lugar é extremamente remoto. Mesmo com a internet, ainda é um lugar onde você não pode simplesmente descer a rua e encontrar alguém. Durante grande parte do ano, essas bases são totalmente inacessíveis e o sol desaparece por meses no inverno, o que significa que a equipe não tem para onde ir ou com quem conversar. Conversei com Madeleine Nash, uma reitora associada da Universidade Nacional Australiana, que estuda assédio no Programa Antártico Australiano. Você está tão isolado e tão distante das normas sociais que muitas vezes parece que é mais fácil escapar de comportamentos inadequados que não seriam tolerados em situações normais. Agora imagine se for seu supervisor, a pessoa que está assediando. Não é como se você pudesse simplesmente ir ao fim do corredor e reclamar. Esse supervisor pode estar a milhares de quilômetros de distância.
Esse problema já foi documentado antes? Nash afirmou que muitas pessoas que trabalharam na Antártica sabem que se trata de uma questão contínua. Dadas as circunstâncias legais incomuns no continente e o isolamento aparente, fica claro que o que acontece na Antártica fica na Antártica. E a questão de manter a ordem fica ainda mais complicada quando se considera uma situação hipotética em que duas pessoas da mesma base sejam de países diferentes. Dada a natureza do Tratado da Antártica, um caso de má conduta poderia se tornar um problema de diplomacia internacional. Um exemplo que encapsula essas questões ocorreu no ano 2000 no Polo Sul. O protagonista foi um astrofísico australiano chamado Rodney Marks, conhecido por sua dedicação ao trabalho e por seu estilo de vida rock and roll. Sua noiva, Sonja Walter, também trabalhava na estação como especialista em manutenção para estar ao lado dele. Rodney estava envolvido no projeto do telescópio submilimétrico e observatório remoto da Universidade de Chicago, conhecido como ASTRO. A estação do Polo Sul, onde ele trabalhava, era administrada pela Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, NSF, embora parte do trabalho fosse terceirizado para na empresa Raytheon Polar Services. Por todas as avaliações, Rodney era altamente competente em seu trabalho, sendo elogiado por seus colegas. Ele também era conhecido por dar aulas de astronomia na estação, incluindo alunos de diversas origens. Infelizmente, sua vida seria interrompida abruptamente. Em maio de 2000, Rodney já trabalhava no projeto Astro há cerca de um ano. Em 11 de maio, ele estava andando entre o observatório remoto e a base quando começou a sentir-se mal. Sua respiração ficou difícil, sua visão enfraquecida, e ao voltar para a base, ele foi para a cama, na esperança de que o mal-estar passasse com o descanso. No entanto, às 5h30 da manhã seguinte, Rodney acordou ao lado de Sonja, com uma sensação terrível de queimação no estômago e começou a vomitar sangue. Ele então fez sua primeira visita ao médico da estação, Dr. Robert Thompson, que, sem ter contato com o mundo externo para obter conselhos, apenas recomendou que ele descansasse mais. Rodney retornou mais tarde naquele mesmo dia, com sintomas ainda piores. A dor no estômago se intensificou. Seus olhos ficaram tão sensíveis que ele precisou usar óculos escuros, e o médico notou que ele estava agitado. Incapaz de diagnosticar uma causa clara para os sintomas, Dr. Thompson atribuiu a situação à ansiedade e administrou um sedativo. Rodney voltou para a cama, mas seus sintomas continuaram a piorar. Na terceira vez que ele visitou o médico, já estava tão perturbado que estava hiperventilando e agindo de forma combativa. O médico, então, injetou um antipsicótico chamado Haldol para acalmá-lo. Inicialmente parecia que ele estava melhorando, pois sua respiração desacelerou, mas infelizmente, Rodney entrou em parada cardíaca logo depois. A equipe de emergência da estação foi chamada, mas após 45 minutos de tentativas de reanimação sem sucesso, Rodney foi declarado morto às 18h45. Pensou-se inicialmente que Rodney havia falecido de causas naturais. Infelizmente, para a investigação, levaria vários meses até que o corpo de Rodney pudesse ser transportado para a Nova Zelândia para a realização de uma autópsia. Nesse ínterim, seus restos mortais foram colocados em um saco de cadáveres e armazenados em uma área fria. No entanto, alguns de seus colegas de trabalho acreditavam que ele merecia um local de descanso mais digno até que seu corpo pudesse ser transportado. Então, vários deles se uniram para criar um caixão e realizaram uma cerimônia no Polo Sul. Uma vez que Rodney foi finalmente transportado do continente para o continente principal, as circunstâncias em torno de sua morte seriam vistas sob uma luz completamente diferente. Um exame post-mortem determinou com facilidade que a causa da morte foi envenenamento por metanol. O metanol, também conhecido como álcool de madeira, é um solvente que, apesar do nome, definitivamente não é adequado para consumo. A ingestão de apenas 10 ml de metanol pode causar cegueira permanente e uma dose de 30 ml é fatal. No entanto, surpreendentemente, Rodney havia consumido cerca de 150 ml de metanol, o equivalente a uma pequena taça de vinho.
Muitos que discutem este caso destacam esse detalhe. A pergunta, é claro, era como essa substância química entrou no corpo de Rodney. Embora houvesse grandes quantidades de metanol na base, como parte de seus suprimentos de limpeza, não havia uma razão clara para ele ter ingerido tanto assim. Naquela época, o caso de Rodney Marks representava um conjunto de circunstâncias muito singular, algo nunca experimentado da mesma forma antes. Voltando um pouco, Rodney Marks era cidadão australiano e natural da Nova Zelândia, trabalhando em uma instalação de pesquisa dos Estados Unidos. Dado o ambiente de jurisdições múltiplas, conseguir uma investigação completa seria praticamente impossível, já que a NSF e a Raytheon dificultaram qualquer tipo de investigação sobre o assunto. À medida que a investigação avançava pela Nova Zelândia, enfrentavam obstáculo após obstáculo, enquanto a oposição tentava ocultar o caso de Rodney a cada oportunidade. Para começar, um relatório médico inicial foi apresentado em julho de 2000, afirmando que não há evidências que apontem para homicídio, envenenamento acidental, toxicidade ambiental ou infecção. No entanto, de alguma forma, chegaram a essa conclusão antes mesmo de uma autópsia ser realizada. Além disso, a investigação neozelandesa levou 3 anos apenas para obter os nomes das pessoas que estavam trabalhando na base naquela época, já que a NSF e a Raytheon se recusaram a fornecer essas informações. Quando o detetive finalmente conseguiu os nomes, a Raytheon e a NSF concordaram apenas em distribuir um questionário para seus funcionários, após terem curado as perguntas que poderiam ser feitas. Além disso, enfatizaram fortemente que o preenchimento do questionário era opcional. Como resultado, apenas 13 dos 49 colegas de Rodney responderam, o que é bastante chocante, considerando que, segundo relatos, todos gostavam de Rodney. Conforme a investigação se desenrolava, o legista da Nova Zelândia foi impedido várias vezes de obter qualquer tipo de entrevista adicional com o médico que tratou Rodney. Ainda assim, o relatório final do legista foi divulgado ao público em 2008, concluindo que não havia evidências para apoiar qualquer suposição e, em última instância, nenhum veredicto foi alcançado sobre o que causou sua morte, deixando-nos apenas a especular. Agora, ao nos aprofundarmos nas teorias sobre o que pode ter ocorrido com Rodney, digo que especular sobre esse incidente é bastante complicado, dados os detalhes nebulosos e a falta de cooperação das partes envolvidas. Isso nos deixa apenas com especulações puras. A primeira teoria que frequentemente surge nas discussões sobre este caso é a ideia de que Rodney ingeriu metanol de forma acidental ao tentar fabricar seu próprio álcool caseiro. Embora seja verdade que a estação tinha sua própria destilaria, aparentemente ela foi testada e não apresentava vestígios de metanol. Eu argumentaria que é muito mais provável que, se foi um acidente, Rodney simplesmente confundiu 2 garrafas em sua mesa, pois era conhecido por ter uma área de trabalho bastante desorganizada. No entanto, é uma coisa tomar apenas um gole e outra bem diferente ingerir um copo inteiro. Outra pessoa-chave envolvida nesse caso foi o Dr. Robert Thompson, o médico que atendeu Rodney. Algumas de suas ações foram muito questionáveis, como quando ele injetou Haldol em Rodney, após o qual ele faleceu. Citando um artigo da revista Men's Journal, enquanto Rodney agonizava, um equipamento que poderia ter sido sua salvação estava inativo no canto da sala. Um analisador de sangue Ectachen. A bateria de lítio desse equipamento havia descarregado, e a máquina perdia sua calibração toda vez que era desligada. Quando ligada novamente, levava 9 horas para recalibrar. Thompson sabia do problema e até o relatou a Raytheon, mas por alguma razão nunca tentou consertá-lo e decidiu não deixá-lo ligado. O equipamento não era necessário nas tarefas diárias do médico, mas estava lá por uma razão: emergências como essa. A Raytheon e a NSF obviamente se recusaram a cooperar, mas isso parece fazer parte de um padrão maior de comportamento quando se trata de incidentes questionáveis no Polo Sul. Embora os investigadores fossem céticos quanto ao envenenamento intencional, se houvesse um plano orquestrado, restaria apenas questionar a motivação. No entanto, considerando outros incidentes que ocorreram em várias estações no passado, por motivos mínimos, isso certamente abre a porta para essa possibilidade.
Outro ponto curioso é que após a morte de Rodney, seus colegas relataram que ele era benquisto, mas apenas 13 deles colaboraram de alguma forma com a investigação, o que é bastante surpreendente. Além disso, é interessante notar que não há uma única declaração da noiva de Rodney sobre o caso. Embora ela tenha fornecido evidências nas audiências, ela se recusou a dar entrevistas sobre a morte de Rodney. Em uma rara exceção, em 2004, ela admitiu que havia retornado ao trabalho na estação de pesquisa Palmer, onde, ironicamente, sua função era monitorar produtos químicos e equipamentos de limpeza usados na base. Talvez o último detalhe estranho, que nunca foi completamente esclarecido, seja o fato de que várias marcas de agulhas foram encontradas no braço de Rodney. Sabemos que pelo menos uma dessas marcas poderia ter sido feita pelo médico. Mas, novamente, surgem muito mais perguntas do que respostas.